Eu nunca imaginei que a maior traição da minha vida viria debaixo do meu próprio teto. Meu marido me traiu 5 vezes, e não foi com uma desconhecida, foi com a minha própria irmã. A dor ficou ainda maior quando descobri que ela já estava grávida de 6 meses. Olá, meus queridos. Antes de começar a minha história, peço que deixem um like, se vocês gostarem do que vão ouvir. Se inscrevam no canal e comentem de qual cidade vocês estão me assistindo. Isso me dá força para continuar compartilhando essas experiências tão dolorosas, mas que sei que podem ajudar outras pessoas que estão passando por situações parecidas. Meu nome é Maria Helena, tenho 62 anos hoje, e o que vou contar para vocês aconteceu há alguns anos, quando eu ainda tinha 58. É uma história que nunca pensei que fosse viver. Dessas que a gente vê nos filmes ou ouve das amigas, mas que nunca imagina que vai acontecer com a gente. Mas a vida tem dessas surpresas amargas, não é mesmo? Eu sempre fui uma mulher de família. Nasci e cresci numa cidadezinha do interior, onde todo mundo se conhece, e os valores ainda são os de antigamente. Casei cedo, aos 19 anos, com o Roberto, que na época tinha 22. Ele era um homem bonito, trabalhador, daqueles que faziam qualquer mãe ficar orgulhosa de ter como genro. Minha mãe, que Deus a tenha, sempre dizia que eu tinha dado sorte de encontrar um homem como ele tão nova. Roberto trabalhava como mecânico na oficina do pai dele, e eu era professora primária na escola municipal. A gente se conheceu numa festa junina da igreja. E foi amor à primeira vista. Ele tinha um sorriso que iluminava o rosto todo, uns olhos castanhos que brilhavam quando ele ria, e uma maneira de falar que me fazia derreter por dentro. Lembro até hoje do cheiro do perfume que ele usava naquela noite, uma coisa suave que grudava na roupa e ficava no ar quando ele passava perto. Ficamos noivos depois de um ano de namoro, e nos casamos numa cerimônia simples, mas bonita, na matriz da cidade. Eu usava o vestido da minha avó, que minha mãe tinha guardado no baú há décadas. Era de cetim branco, meio amarelado pelo tempo, mas que ficava lindo quando a luz das velas da igreja batia nele. Roberto estava lindo de terno azul marinho, com uma gravata que a mãe dele tinha bordado especialmente para o casamento. Os primeiros anos foram como um sonho. A gente alugou uma casinha pequena, de 2 quartos, na rua de trás da praça. Central. Era uma casa antiga, com piso de tábua corrida que rangia quando a gente caminhava, mas que tinha um quintal grande cheio de pés de manga e jabuticaba. Roberto fez questão de pintar a casa toda de azul claro, que era a minha cor preferida, e plantou rosas brancas na entrada. Eu acordava todo dia às 5:30 da manhã para fazer o café antes dele trabalhar. O cheiro do pão torrado e do café coado na hora enchia a cozinha, e a gente tomava café junto na mesa pequena da sala, conversando sobre os planos para o futuro. Roberto sempre falava em comprar uma casa própria, ter filhos, talvez expandir a oficina. Eu sonhava em dar aulas particulares em casa para complementar nossa renda e, quem sabe, um dia ter meus próprios filhos correndo pelo quintal. Roberto era carinhoso comigo de uma forma que me fazia sentir especial todos os dias. Ele sempre chegava do trabalho com as mãos sujas de graxa, mas antes de me abraçar, lavava tudo com aquele sabão amarelo, que deixava um cheiro forte no ar. Depois me abraçava por trás quando eu estava cozinhando, encostando o queixo no meu ombro e perguntando como tinha sido meu dia na escola. As noites eram especiais. A gente se sentava na varanda depois do jantar, eu com meu crochê e ele lendo o jornal da cidade. O barulho dos grilos enchia o silêncio. E de vez em quando passava um vizinho caminhando com um cachorro, sempre cumprimentando a gente com um boa noite caloroso. Roberto às vezes largava o jornal e ficava me olhando fazer crochê, dizendo que eu tinha as mãos mais delicadas que ele já tinha visto. Nos fins de semana, a gente costumava visitar nossas famílias. A família dele morava do outro lado da cidade, numa casa grande, onde ele tinha crescido com 3 irmãos. A mãe dele, Dona Conceição, era uma mulher forte, daquelas que comandavam a casa com pulso firme, mas com muito amor. Ela sempre fazia questão de preparar um almoço especial quando a gente ia lá com aquela galinha caipira que ela criava no quintal e o arroz temperado com açafrão que ficava amarelinho e perfumado. Mas era na casa da minha família que Roberto mais gostava de estar.
Minha mãe, Dona Aparecida, tinha um jeito especial de receber as pessoas. Sempre tinha um bolo fresquinho saindo do forno. E ela fazia questão de servir na louça boa, aquela com florzinhas azuis que ela tinha ganhado, de casamento. A casa cheirava canela e cravo, porque ela sempre deixava um chá fervendo no fogão. Eu tinha 2 irmãs. A mais velha era Cristina, 3 anos mais velha que eu, que já estava casada e morava em São Paulo com o marido, e os 2 filhos pequenos. Ela só aparecia nas festas de fim de ano e no aniversário da mamãe. A mais nova era Rosângela, 5 anos mais nova que eu, que ainda morava com nossos pais e trabalhava no cartório da cidade. A Rosângela sempre foi diferente de mim e da Cristina. Ela era mais moderna, mais desinibida, e tinha uma beleza que chamava a atenção por onde passava. Cabelo cacheado e volumoso, sempre bem arrumado, lábios carnudos que ela pintava de vermelho e um corpo que fazia os homens virarem o pescoço na rua. Ela usava roupas mais justas, maquiagem mais marcada e tinha uma risada alta que ecoava pela casa toda quando ela estava por perto. Roberto sempre foi gentil com ela, como era com todos da minha família. Quando a gente chegava na casa dos meus pais aos domingos, ele cumprimentava ela com um beijinho no rosto e perguntava como estavam as coisas no trabalho. Rosângela sempre respondia com aquele sorriso largo dela, contando alguma fofoca do cartório ou reclamando de algum chefe chato. Durante os almoços de domingo, a gente se sentava todos ao redor da mesa grande da sala. Minha mãe sempre colocava a toalha bordada, aquela que ela tinha feito quando era mocinha, e servia a comida em panelas de barro que deixavam o feijão com um gostinho especial. Roberto se sentava do meu lado direito e a Rosângela geralmente ficava na minha frente, do outro lado da mesa. Eu notava que ela sempre tinha assunto com Roberto. Falava sobre carros porque sabia que ele entendia do assunto. Perguntava sobre peças e mecânica com um interesse que eu achava natural. Afinal, ela sempre foi curiosa sobre tudo, e Roberto gostava de explicar as coisas. Tinha paciência para ensinar. Às vezes, quando eu estava na cozinha ajudando mamãe a arrumar os pratos, eu escutava os dois conversando na sala. A voz dela ficava mais suave quando falava com ele, e ela ria mais do que o normal das piadas que ele contava. Mas eu nunca pensei nada demais. Rosângela sempre foi assim, mais próxima das pessoas, mais expansiva. Roberto também parecia gostar da companhia dela. Dizia que ela era inteligente, que sabia das coisas, que era interessante conversar com alguém jovem que estava antenada com o mundo. Eu até ficava orgulhosa, porque gostava quando minha família se dava bem com meu marido. Os anos foram passando, e nossa rotina foi se acomodando numa estabilidade gostosa. Roberto conseguiu comprar a oficina do pai quando o velho decidiu se aposentar, e o negócio começou a prosperar. Eu consegui algumas turmas de reforço escolar em casa, e nossa vida financeira melhorou bastante. Compramos nossa casa própria quando eu estava com 35 anos. Era uma casa maior, numa rua mais movimentada, com 3 quartos e um quintal que Roberto fez questão de cercar, plantar grama. Ele disse que quando chegassem os filhos, eles iam precisar de espaço para brincar. Mas os filhos não vinham. A gente tentou por anos, fez todos os exames possíveis, consultou médicos em cidades maiores. Roberto sempre dizia que não fazia diferença, que o importante era a nossa felicidade, mas eu via nos olhos dele uma tristeza que ele tentava esconder. Eu me culpava, chorava escondida no banheiro e rezava todas as noites pedindo a Deus um milagre. Foi por essa época que a Rosângela começou a aparecer mais em casa. Ela tinha terminado um relacionamento longo e estava meio perdida, segundo ela. Começou a vir jantar conosco durante a semana. Dizia que em casa dos pais ficava muito sozinha porque eles dormiam cedo. Roberto sempre a recebia bem, dizia que casa de família era assim mesmo, de portas abertas. Ela ajudava a arrumar a mesa, fazia companhia para mim na cozinha enquanto eu preparava o jantar, e depois ficávamos os 3 assistindo televisão. Na sala, Roberto se sentava na poltrona dele e eu no sofá, e a Rosângela se acomodava na outra ponta do sofá, sempre com uma almofada no colo. Durante esses jantares, eu reparava que Roberto ficava mais animado, mais falante, contava histórias da oficina,
fazia piadas e parecia mais jovem quando a Rosângela estava por perto. Eu até gostava de ver ele assim, porque em casa, só nós dois, ele às vezes ficava meio melancólico, principalmente depois que a gente descobriu que eu não podia ter filhos. A Rosângela sempre elogiava minha comida, dizia que eu cozinhava melhor que a mamãe, e isso me deixava feliz. Ela também elogiava Roberto, dizia que eu tinha sorte de ter um marido tão atencioso, tão trabalhador. Essas palavras me enchiam de orgulho, e eu me sentia abençoada por ter uma família que se amava tanto. Aos poucos, a presença da Rosângela em nossa casa se tornou natural. Ela tinha até uma gaveta na cozinha, onde guardava alguns utensílios que trazia de casa, e Roberto instalou uma prateleira extra na sala para os livros que ela às vezes trazia para ler. Nossa casa ganhou uma vida nova, mais movimentada, e eu pensava que talvez fosse isso que a gente precisava para preencher o vazio que a ausência de filhos tinha deixado. Roberto começou a consertar pequenas coisas no carro da Rosângela. Dizia que não custava nada e que era melhor ela não pagar oficina para essas bobagens. Ela sempre ficava agradecida, insistia em pagar, mas ele nunca aceitava. Dizia que éramos família, e família se ajuda. Nos fins de semana, quando íamos visitar nossos pais, a Rosângela às vezes voltava com a gente para nossa casa. Dizia que estava cansada da rotina, que gostava do movimento da nossa rua. Ela dormia no quarto de hóspedes, acordava cedo para tomar café conosco e às vezes ficava até domingo à noite. Foi durante uma dessas tardes de domingo que Roberto sugeriu que a gente fizesse um churrasco no quintal. Convidamos, alguns vizinhos, e a Rosângela se ofereceu para ajudar com os preparativos. Ela chegou cedo, com uma sacola cheia de ingredientes para fazer uma farofa especial que tinha aprendido com uma amiga. Enquanto o Roberto cuidava da carne na churrasqueira, eu e a Rosângela preparávamos as saladas na cozinha. O sol de outubro entrava pela janela, iluminando o rosto dela enquanto ela cortava os tomates. Ela estava bonita naquele dia, com um vestido amarelo que realçava a cor da pele e os cabelos, presos num coque meio desarrumado que a deixava mais jovem. Roberto entrou na cozinha para buscar sal, e eu vi quando ele parou atrás da Rosângela, que estava de costas para a pia. Ele ficou ali parado por uns segundos, olhando ela cortar os legumes, e eu notei algo diferente no jeito que ele olhava. Não era o olhar de cunhado, era outra coisa, algo que me fez sentir um frio estranho na barriga. Mas o momento passou rápido. Roberto pegou o sal e voltou para o quintal, e a Rosângela continuou cortando os tomates como se nada tivesse acontecido. Eu fiquei ali, com a mão parada no ar, segurando uma colher, tentando entender o que tinha sentido naquele instante. Nos meses que se seguiram, tentei esquecer aquela sensação estranha. Afinal, o que era? Um olhar? Minha imaginação? Talvez eu estivesse sendo boba, vendo coisas onde não existiam. Roberto continuava sendo o mesmo marido carinhoso de sempre, e a Rosângela era a mesma irmã querida que sempre fora. Mas algo mudou na dinâmica da nossa casa. A Rosângela começou a vir com mais frequência, quase todos os dias. Sempre tinha uma desculpa. Precisava usar nosso computador para algum trabalho do cartório. Queria experimentar uma receita nova na nossa cozinha, ou simplesmente dizia que estava se sentindo sozinha. Roberto sempre a recebia de braços abertos, dizendo que nossa casa era a casa dela também. Eu comecei a reparar em pequenos detalhes que antes passavam despercebidos. A maneira como ela arrumava o cabelo quando sabia que Roberto estava chegando do trabalho, passando os dedos pelos cachos e ajeitando o decote da blusa. Como ela sempre se oferecia para levar o café para ele quando chegava cansado, caminhando até a poltrona com passos mais lentos, o quadril balançando de um jeito que eu nunca tinha notado antes. Roberto também parecia diferente quando ela estava por perto. Tomava banho mais caprichado depois do trabalho, trocava de camisa mesmo que a que estava usando estivesse limpa, e até começou a usar um perfume novo que a Rosângela tinha comentado que achava bonito numa revista. Quando conversavam, ele se inclinava para a frente na poltrona, prestando uma atenção que eu não via há muito tempo, quando falávamos apenas nós dois. Uma tarde de quinta-feira, cheguei em casa mais cedo, porque uma das minhas alunas tinha cancelado a aula. A casa estava silenciosa, mas ouvi vozes baixas vindo da cozinha. Roberto tinha chegado antes de mim, coisa rara. E
estava sentado à mesa com a Rosângela. Eles conversavam tão próximos que suas cabeças quase se encostavam, e ela tinha a mão apoiada no braço dele enquanto falava. Quando me viram na porta, eles se afastaram rapidamente. Rosângela tirou a mão do braço do Roberto como se tivesse queimado, e ele se endireitou na cadeira com um sorriso forçado no rosto. Ela estava me contando sobre um problema no cartório, disse Roberto, a voz saindo um pouco mais aguda que o normal. É? Confirmou a Rosângela, mexendo nervosamente com a alça da bolsa. Um cliente chato que estava dando trabalho, mas havia algo no ar daquela cozinha que me fez sentir como se eu fosse uma intrusa na minha própria casa. Um perfume diferente misturado com o cheiro do café, uma intimidade que eu não conseguia nomear, mas que podia sentir como se fosse uma parede invisível, me separando deles dois. A partir desse dia, comecei a prestar atenção de verdade. Era como se uma venda tivesse caído dos meus olhos e eu finalmente estivesse vendo coisas que sempre estiveram ali, mas que eu me recusava a enxergar. A maneira como Roberto esticava o pescoço quando ouvia o carro da Rosângela chegando na nossa rua. Como ela sempre encontrava uma desculpa para roçar a mão nele quando pegava alguma coisa que ele segurava. Os rezinhos baixos que eu escutava quando estavam conversando no quintal enquanto eu lavava a louça. Roberto começou a trabalhar até mais tarde na oficina, dizendo que tinha muitos carros para consertar. Mas quando eu passava por lá para levar sua janta, porque ele dizia que não ia ter tempo de vir em casa, às vezes encontrava a oficina fechada. Quando perguntava, ele dizia que tinha ido comprar peças ou resolver alguma pendência no banco, sempre com explicações que faziam sentido, mas que me deixavam com aquela sensação ruim no estômago. A Rosângela também mudou, começou a falar mais da vida amorosa dela, sempre reclamando que os homens da cidade não prestavam, que eram todos muito bobos ou muito velhos para ela. Dizia que precisava de alguém maduro, experiente, que soubesse tratar uma mulher de verdade. Falava isso olhando para Roberto de um jeito que me fazia o sangue ferver, mas que eu ainda tentava interpretar como admiração de cunhada. Durante as refeições, ela sempre elogiava Roberto na minha frente. Que sorte você tem, Maria Helena, de ter um marido tão dedicado, tão carinhoso. Os homens de hoje em dia não são mais assim. Você não sabe o tesouro que tem em casa. E Roberto sorria daqueles elogios como um adolescente que tinha acabado de ser elogiado pela professora mais bonita da escola. Foi numa sexta-feira chuvosa de março que as coisas ficaram mais claras para mim. Eu tinha saído para fazer compras no mercado e esqueci a carteira em casa. Voltei correndo, porque estava chovendo forte e eu queria resolver logo as compras antes que o tempo piorasse. Entrei em casa pela porta da cozinha, que sempre deixávamos aberta durante o dia. A casa estava estranhamente silenciosa, mas eu escutei um barulho vindo da sala. Pensei que fosse Roberto, que às vezes vinha em casa durante o almoço, quando a oficina estava mais vazia. Caminhei na ponta dos pés para não fazer barulho, porque queria fazer uma surpresa para ele. Quando cheguei na porta da sala, vi os dois no sofá. Roberto estava sentado bem no meio, e a Rosângela estava quase no colo dele, com as pernas dobradas e encostadas nas pernas dele. Ela segurava o rosto dele com as duas mãos, e eles estavam conversando em sussurros, tão baixinho que eu não conseguia entender o que diziam. O coração disparou no meu peito, e eu senti as pernas ficarem fracas. Não eram mais conversas de cunhados, não era mais aquela proximidade que eu tentava justificar como familiar, era intimidade de verdade, era carinho de namorados. Era uma cena que eu nunca imaginei que fosse ver na minha própria sala. Fiquei ali parada, sem conseguir me mexer, vendo minha irmã fazer carinho no rosto do meu marido como se ele fosse dela. Roberto tinha os olhos fechados, aproveitando o carinho, e o rosto dele tinha uma expressão de prazer que eu conhecia bem, mas que há muito tempo ele não fazia para mim. Consegui recuar devagarzinho, saí de casa sem fazer barulho e fui para o carro que estava estacionado na rua. Fiquei ali sentada, debaixo da chuva que tamborirava no teto, tentando processar o que tinha acabado de ver. Minha cabeça não conseguia formar pensamentos direitos. Era minha irmã, era meu marido, na minha casa, no meu sofá. Chorei até não ter mais lágrimas. Ali dentro do carro, com a chuva caindo forte lá fora e o coração partido dentro do peito. Quando finalmente consegui me acalmar um pouco,
Voltei para casa. Entrei fazendo barulho dessa vez, batendo a porta da cozinha e gritando que tinha chegado. Encontrei os dois na cozinha, ela mexendo numa panela no fogão e ele sentado à mesa, lendo jornal. Ambos com caras de santo, como se nada tivesse acontecido. Oi, amor, disse Roberto sem levantar os olhos do jornal. A Rosângela chegou agora mesmo. Resolveu fazer aquele molho especial dela para o jantar. Oi, Maria Helena, disse ela se virando do fogão com um sorriso largo. Pensei em fazer uma surpresa para vocês dois. Espero que gostem. Eu olhei para os dois e tive vontade de gritar, de jogar a panela na parede, de perguntar há quanto tempo eles estavam me enganando. Mas em vez disso, forcei um sorriso e disse que ia tomar um banho antes do jantar. Subi para o quarto, sentindo as pernas bambas, e me tranquei no banheiro, onde chorei mais um pouco, dessa vez com a água do chuveiro escondendo minhas lágrimas. A partir daquele dia, minha vida se transformou numa encenação constante. Durante o dia, quando estava sozinha, eu analisava cada conversa, cada olhar, cada gesto que havia presenciado nos meses. À noite, fingia dormir e ficava prestando atenção se Roberto se mexia na cama, se falava alguma coisa durante o sono, se havia algum sinal de que estava sonhando com outra pessoa. Roberto continuou chegando tarde da oficina, sempre com desculpas plausíveis. A Rosângela continuou frequentando nossa casa como se fosse sua segunda morada. E eu continuei sorrindo, cozinhando para os dois, arrumando a casa, fazendo o papel de esposa e irmã, dedicada enquanto por dentro eu me desfazia pedacinho por pedacinho. Comecei a reparar em coisas que antes eu não via, como Roberto sempre sabia quando a Rosângela estava chegando, mesmo antes de escutar o carro dela. Como ela sabia detalhes da rotina dele que eu nunca tinha contado, como os dois às vezes paravam de falar quando eu chegava perto, ou mudavam rapidamente de assunto. Uma noite, deitada na cama ao lado de Roberto, que roncava suavemente, eu tomei uma decisão. Ia começar a investigar de verdade, a prestar atenção em todos os detalhes, a juntar as peças desse quebra-cabeças que minha vida tinha se tornado. Se eles estavam me traindo, eu ia descobrir. E quando descobrisse, ia decidir o que fazer com essa verdade que já estava me matando por dentro, mesmo sem ter certeza absoluta de que era verdade. O primeiro passo foi começar a anotar tudo. Comprei um caderninho pequeno e comecei a escrever os horários que Roberto saía e voltava do trabalho, as desculpas que ele dava, os dias que a Rosângela aparecia em casa, as conversas que eles tinham, quando pensavam que eu não estava ouvindo. Escondi o caderno numa gaveta do meu criado mudo, atrás das minhas medicações, onde sabia que Roberto nunca mexia. Também comecei a encontrar desculpas para sair de casa e voltar de surpresa. Dizia que ia na farmácia e voltava em 5 minutos, ou que tinha esquecido alguma coisa e precisava buscar. Sempre encontrava os dois em situações que sozinhas pareciam normais, mas que juntas formavam um padrão que me deixava cada vez mais certa de que minha desconfiança não era paranoia. E foi então que as coisas começaram a ficar mais evidentes, como se eles estivessem perdendo o cuidado, ou talvez como se eu estivesse finalmente enxergando com clareza. O cheiro dela começou a grudar na nossa casa de um jeito diferente. Não era mais só o perfume que ela usava, era o cheiro da pele dela, doce e quente, que ficava no ar da sala muito tempo depois dela ir embora. Roberto começou a tomar banhos mais longos, às vezes 2 por dia, mesmo quando não estava sujo do trabalho, ficava lá dentro do banheiro por quase 1 hora. E quando saía, tinha sempre uma expressão estranha no rosto, como se estivesse pensando em algo que não podia dividir comigo. O shampoo que ele usava mudou também. Era um mesmo que a Rosângela usava, daqueles caros que ela comprava na cidade grande quando ia fazer compras. Uma manhã de terça-feira, quando estava arrumando nossa cama, encontrei um cabelo cacheado no travesseiro do Roberto. Era comprido, castanho claro, exatamente igual ao da Rosângela. Fiquei ali parada, segurando aquele fio de cabelo entre os dedos, sentindo uma raiva subir do estômago até a garganta. Não podia ser meu. Eu tinha cabelo liso e escuro. Não podia ser de nenhuma visita, porque ninguém mais dormia no nosso quarto. Guardei o cabelo numa folha de papel dentro do meu caderninho de anotações. Era a primeira prova física que eu tinha, mesmo que ela não provasse nada sozinha. Mas para mim,
Naquele momento, aquele cabelo era como uma confissão gritada. Roberto começou a inventar compromissos novos. Disse que ia começar a jogar dominó com os amigos às quintas-feiras, depois que a oficina fechava, que os sábados de manhã ele ia começar a fazer uma faxina geral na oficina, coisa que nunca tinha feito em 20 anos de casamento. Sempre chegava em casa com cheiro de sabão, dizendo que tinha se lavado lá mesmo, porque estava muito sujo. Mas numa quinta-feira, quando ele disse que ia jogar dominó, eu resolvi passar na oficina para levar um lanche para ele. Encontrei tudo fechado, sem luz, sem movimento. Perguntei para o seu Antônio, que tinha uma mercearia na esquina, se tinha visto o Roberto por ali. Ele me disse que o Roberto tinha fechado a oficina no meio da tarde e saído com pressa, como se estivesse atrasado para algum compromisso. A Rosângela também mudou suas desculpas. Começou a dizer que estava fazendo um curso à noite de informática para se aperfeiçoar no trabalho. Só que às vezes ela aparecia em casa logo depois que Roberto chegava dessas saídas misteriosas dele, sempre com o cabelo desarrumado e as roupas amarrotadas, dizendo que tinha vindo direto do cu. Certa noite, quando Roberto disse que ia jogar dominó e a Rosângela disse que tinha aula, eu não aguentei mais. Resolvi seguir um deles para ver onde essa história toda ia dar. Esperei Roberto sair, peguei meu carro e fui atrás dele. Segui a distância, com o coração batendo tão forte que eu achava que ele ia sair pela boca. Roberto não foi para lugar nenhum onde se joga dominó. Ele dirigiu até a parte mais antiga da cidade, onde ficavam as casas maiores e mais afastadas. Parou na frente de uma casa amarela que eu conhecia, era onde morava Dona Eulália, uma senhora viúva que às vezes alugava quartos para pessoas de passagem. Fiquei estacionada na esquina, observando. Roberto desceu do carro, olhou para os lados como se estivesse conferindo se ninguém estava vendo e entrou no portão da casa. Não acendeu luz nenhuma na frente, foi direto para os fundos. Esperei uns 15 minutos, sem saber o que fazer, quando vi outro carro chegando. Era o carro da Rosângela. Meu coração quase parou quando vi minha irmã descendo do carro, olhando para os lados do mesmo jeito que Roberto tinha feito e entrando pelo mesmo portão. Ela também foi direto para os fundos da casa, onde devia ter uma entrada separada. Fiquei ali sentada, no carro, tremendo, com as mãos geladas agarradas no volante. Era verdade. Tudo o que eu tinha suspeitado, todas aquelas noites sem dormir, toda aquela angústia que eu achava que talvez fosse da minha cabeça, era verdade. E era pior do que eu imaginava. Eles tinham um lugar onde se encontravam longe de mim, longe de qualquer possibilidade de serem descobertos. Voltei para casa dirigindo no automático, sem nem lembrar do caminho. Cheguei antes de Roberto, tomei um banho gelado para tentar me acalmar e deitei na cama fingindo que estava dormindo. Quando ele chegou, 1 hora depois, vinha cantarolando baixinho e cheirando a perfume feminino. Não era meu perfume. Deitou na cama do lado, me deu um beijinho na testa como sempre fazia e sussurrou que me amava. Aquelas palavras me doeram como facadas. Como ele podia dizer que me amava depois de ter passado a noite com minha irmã? Como ele podia me beijar com a mesma boca que tinha beijado ela? Na manhã seguinte, quando Roberto foi trabalhar, a Rosângela apareceu em casa como sempre fazia. Mas dessa vez, eu a olhei com outros olhos. Reparei em cada detalhe, como ela estava mais bonita que o normal, com o cabelo brilhando e a pele com aquele viço de quem tinha dormido bem. Como ela cantarolava enquanto mexia na cozinha, do mesmo jeito que Roberto tinha feito quando chegou em casa. Ela fez café para nós duas e se sentou comigo à mesa da cozinha, como tínhamos feito centenas de vezes antes. Mas, agora, cada palavra que saía da boca dela me soava falsa, cada sorriso parecia uma máscara. Ela falou sobre o curso de informática, inventando detalhes sobre as aulas, sobre os colegas, sobre o professor. Maria Helena, você está diferente, ela disse de repente, me estudando por cima da xícara de café. Está mais magra, mais pálida, tá tudo bem. Não tá dormindo direito? Forcei um sorriso e disse que estava tudo normal, só um pouco cansada do trabalho. Ela insistiu, disse que eu devia fazer uns exames, que podia ser anemia, que mulher da nossa idade precisava cuidar da saúde. A ironia das palavras dela me fez sentir uma raiva que eu nunca tinha sentido na vida. Ali estava minha irmã,
que estava dormindo com meu marido, fingindo preocupação comigo, sugerindo que eu fizesse exames enquanto ela destruía minha saúde mental todos os dias. Durante as semanas que se seguiram, continuei observando e anotando tudo. Descobri que eles se encontravam pelo menos 2 vezes por semana naquela casa amarela. Às quintas-feiras, quando o Roberto supostamente jogava dominó, e aos sábados de tarde, quando ele dizia que ia fazer compras para a oficina, e ela dizia que ia ao cabeleireiro na cidade vizinha. Comecei a sentir sintomas físicos de toda aquela tensão. Meu estômago vivia embrulhado, eu não conseguia comer direito, e à noite ficava acordada até de madrugada, ouvindo Roberto dormir ao meu lado e me perguntando em quem ele estava sonhando. Emagreci. Tanto que as roupas ficaram largas em mim, e as olheiras debaixo dos olhos não saíam nem com corretivo. Roberto notou e começou a demonstrar uma preocupação que me irritava profundamente. Amor, você não está bem? Dizia ele, passando a mão no meu rosto, com uma carinha de quem se importa. Você deveria ir no médico, fazer uns exames, talvez seja pressão baixa ou alguma deficiência de vitamina. A mesma sugestão que a Rosângela tinha dado. Eles deviam conversar sobre mim quando estavam juntos naquela casa amarela. Foi numa dessas conversas falsamente preocupadas que Roberto sugeriu que eu tirasse umas férias. Dizia que eu estava trabalhando demais, que precisava descansar. Que tal você ir visitar a Cristina em São Paulo? Passar uns dias lá, mudar de ares. Ia fazer bem para você. A sugestão me deixou com uma raiva tão grande que eu tive vontade de jogar a xícara de café na cara dele. Eles queriam me mandar embora. Queriam ter a casa livre, sem precisar se esconder, sem precisar inventar desculpas. Roberto provavelmente já tinha planejado como seriam aqueles dias sem mim. Quantas vezes eles poderiam ficar juntos na nossa cama, na nossa sala, na nossa cozinha. Disse que ia pensar na sugestão, mas que não tinha certeza se queria viajar naquele momento. Roberto insistiu, disse que até pagaria a passagem, que eu merecia descansar. A generosidade falsa dele me dava nojo. Nesse meio tempo, a Rosângela começou a agir de forma ainda mais estranha. Às vezes eu a pegava me olhando com uma expressão que não conseguia decifrar. Era culpa. Era pena, era desprezo. Ela começou a fazer comentários sobre relacionamentos, sobre como era difícil manter a paixão depois de muitos anos de casamento, sobre como algumas pessoas se acomodavam e esqueciam de dar valor ao que tinham. Uma tarde, quando estávamos sozinhas em casa, ela chegou perto de mim e disse uma coisa que me gelou o sangue. Maria Helena, você sabe que eu te amo muito, né? Você é uma irmã maravilhosa. Eu nunca faria nada para te machucar, você sabe disso. Mas às vezes, a vida prega peças na gente. Às vezes as coisas acontecem sem que a gente planeje. Eu a olhei direto nos olhos e perguntei o que ela estava querendo dizer com aquilo. Ela desviou o olhar, mexeu no cabelo e disse que nada, que só estava sendo sentimental. Mas eu sabia que aquilo era o começo de uma confissão. Ou talvez uma preparação para me contar a verdade. Talvez ela estivesse se cansando de mentir, ou talvez estivesse se preparando para assumir o relacionamento com Roberto. Naquela noite, deitada na cama, tomei uma decisão que mudaria tudo. Não ia mais ficar apenas observando e anotando. Ia confrontar os dois, ia colocar tudo às claras, ia acabar com aquela encenação que estava me matando por dentro. Mas antes disso, eu queria ter uma prova definitiva, algo que eles não pudessem negar nem tentar explicar. No sábado seguinte, quando Roberto disse que ia fazer compras para a oficina e a Rosângela disse que ia ao cabeleireiro, eu tinha um plano, ia até a Casa Amarela, ia entrar de algum jeito e ia flagrar os dois juntos. Não importava o que acontecesse depois, não importava se ia doer mais do que eu já estava sofrendo. Eu precisava ver com meus próprios olhos para ter certeza absoluta, para não restar nenhuma dúvida na minha cabeça. Esperei Roberto sair primeiro, como sempre fazia aos sábados. Ele me beijou na testa, disse que voltaria no final da tarde e saiu assobiando como se fosse apenas mais um dia normal. Uma hora depois, a Rosângela ligou dizendo que estava saindo para o cabeleireiro, que talvez aproveitasse para fazer umas compras e que só voltaria à noite. Aguardei mais meia hora para ter certeza de que eles já estariam na Casa Amarela. Peguei meu carro e dirigi até lá com as mãos tremendo no volante. Era um dia ensolarado de abril, daqueles que fazem a gente querer ficar no quintal tomando chimarrão. Mas para mim,
Parecia que estava indo para o meu próprio funeral. Estacionei 2 ruas antes da casa da dona Eulália e caminhei até lá. O coração estava batendo tão forte que eu podia ouvir na minha cabeça. Os 2 carros estavam lá, estacionados em locais diferentes para não levantar suspeita. O carro do Roberto estava na rua da frente e o da Rosângela numa ruazinha lateral. A casa tinha uma cerca baixa e um portão que rangeu quando empurrei devagarzinho. O jardim da frente estava mal cuidado, com mato crescido entre as plantas e folhas secas espalhadas pelo chão de cimento. Caminhei pela lateral da casa, procurando uma janela ou uma porta por onde pudesse ver o que estava acontecendo lá dentro. A casa era antiga, daquelas com janelas grandes e peitoril largo. Quando cheguei na lateral esquerda, vi que havia uma janela entreaberta, com a cortina meio puxada. Aproximei-me devagarzinho, pisando na grama seca que fazia barulho debaixo dos meus pés como papel amassado. O que vi pela fresta da janela me fez um mundo girar. Roberto e Rosângela estavam no que parecia ser um quarto pequeno, com uma cama de solteiro encostada na parede. Não estavam fazendo nada sexual no momento, mas a intimidade entre eles era de cortar o coração. Ela estava sentada na beirada da cama, só de calcinha e sutiã, e ele estava de pé na frente dela, sem camisa, fazendo carinho no rosto dela, como se ela fosse a coisa mais preciosa do mundo. A maneira como eles se olhavam, como as mãos dele tocavam o rosto dela, como ela sorria para ele. Era a mesma maneira que nós nos olhávamos nos primeiros tempos de casamento, quando o amor ainda era novidade e cada toque era especial. Eles estavam apaixonados. Não era só sexo, não era só traição física, era amor de verdade. E isso doía muito mais do que qualquer coisa que eu pudesse ter imaginado. Roberto se ajoelhou na frente dela e colocou a cabeça no colo dela, abraçando a cintura. Rosângela fez carinho no cabelo dele. Beijou o topo da cabeça e sussurrou alguma coisa que não conseguia ouvir, mas que fez ele levantar o rosto e sorrir para ela, com aquele mesmo sorriso, que eu achava que fosse só meu. Vi quando ele levantou e a beijou. Não foi um beijo de desejo desenfreado, foi um beijo apaixonado, demorado, cheio de carinho. O tipo de beijo que casais que se amam dão quando estão com tempo e querem aproveitar cada segundo junto. O tipo de beijo que Roberto não me dava há anos. Quando eles se separaram, ouvi a Rosângela dizer alguma coisa sobre estar com fome. Roberto riu e disse que tinha trazido uns sanduíches na bolsa dele. Ela se levantou da cama, colocou uma blusinha e os dois saíram do quarto se beijando pelo caminho. Aproveitei que eles tinham saído do quarto para me aproximar mais da janela. O cômodo era pequeno, mas aconchegante, com uma colcha florida na cama, um abajur na mesinha de cabeceira e algumas roupas espalhadas pelo chão. Reconheci a camisa que Roberto tinha usado na quinta-feira e uma blusa da Rosângela que eu tinha visto ela usar várias vezes. Na mesinha de cabeceira havia algumas coisas que me chamaram a atenção. Um vidro de perfume que eu sabia que era caro, porque a Rosângela sempre falava sobre ele, umas flores secas dentro de um copinho como se fosse uma lembrança romântica, e uma foto pequena dos dois juntos, abraçados, sorrindo para a câmera como um casal apaixonado. A foto me deixou sem ar. Eles não estavam apenas se encontrando para sexo, não eram apenas aventuras casuais. Eles tinham um relacionamento de verdade, com presentes, com lembranças, com planos. Aquele quartinho era como se fosse a casa deles, o lugar onde podiam ser um casal de verdade sem precisar esconder de ninguém. Conseguia ouvir vozes vindo de outro cômodo, provavelmente a cozinha. Eles estavam conversando normalmente, rindo, como se fossem marido e mulher, almoçando num sábado qualquer. A naturalidade deles, a familiaridade, me mostrou que aquilo já durava muito tempo. Não eram encontros recentes, era um relacionamento estabelecido. Resolvi me aproximar da outra janela para tentar ouvir o que estavam falando. Caminhei colada na parede da casa, tomando cuidado para não pisar em nada que fizesse barulho. A janela da cozinha estava mais aberta e consegui me esconder atrás de uma árvore pequena que havia no quintal. A conversa que ouvi me destruiu completamente. Roberto estava contando para a Rosângela sobre uma viagem que queria fazer com ela, talvez para a praia, onde ninguém os conhecesse, e pudessem ficar juntos, sem se esconder. Ela respondia animada, falando sobre hotéis que tinha visto na internet,
sobre como seria bom acordar do lado dele, sem ter que inventar desculpas. Então ouvi a Rosângela dizer uma coisa que fez meu sangue congelar. Roberto, eu não aguento mais essa situação. Está ficando muito difícil fingir para Maria Helena todo dia. Ela é minha irmã. Eu gosto dela, mas também não posso mais viver mentindo. A gente precisa decidir o que vai fazer. Roberto suspirou, e sua resposta me fez as pernas ficarem bambas. Eu sei, meu amor. Eu também não aguento mais. Às vezes fico olhando para ela e me sinto culpado, mas aí eu lembro de como me sinto quando estou com você. E sei que não posso desistir. A gente vai ter que contar para ela, mais cedo ou mais tarde? Rosângela perguntou como eles iam fazer isso, como iam contar para mim que estavam juntos há quase um ano. Um ano? Eles estavam me traindo há um ano inteiro. E eu só tinha percebido nos últimos meses. Roberto disse que tinha pensado em pedir a separação primeiro, inventar algum motivo, e depois de um tempo assumir o relacionamento com ela. Mas a Rosângela não concordou. Isso ia parecer muito suspeito, disse ela. Todo mundo ia descobrir que eles já estavam juntos antes da separação. Foi então que eu vi a coisa mais dolorosa de toda aquela conversa. Rosângela disse que às vezes se sentia mal por estar traindo a irmã, mas que não conseguia parar de amar Roberto, que desde sempre tinha achado ele um homem especial, mas que nunca pensou que poderia acontecer alguma coisa entre eles. Que tudo começou numa tarde em que ela estava muito triste por causa de um término de namoro, e Roberto foi carinhoso com ela, e uma coisa levou a outra. Roberto respondeu que também se sentia culpado, mas que nunca tinha amado ninguém como amava ela. Que, comigo, o casamento tinha virado rotina, que a gente mais parecia irmãos do que marido e mulher, que com ela ele se sentia vivo de novo, jovem de novo. As palavras dele me cortaram como lâminas. 23 anos de casamento reduzidos à rotina. 23 anos de companheirismo, de amor, de cuidado mútuo, descritos como se fossem uma amizade sem graça. E tudo isso comparado ao amor novinho em folha que ele sentia pela minha irmã. Não consegui mais ficar ouvindo. Saí dali correndo, sem me importar se eles iam ouvir o barulho dos meus passos. Cheguei ao carro ofegando, com um coração disparado e os olhos cheios de lágrimas. Dirigi para casa no piloto automático, sem nem lembrar do trajeto. Quando cheguei em casa, entrei e fui direto para o nosso quarto. Abri o guarda-roupa e comecei a tirar as roupas do Roberto, jogando tudo em cima da cama. Camisas, calças, cuecas, sapatos, tudo voou pelo quarto enquanto eu chorava e gritava sozinha. Peguei o caderninho onde anotava tudo e comecei a rasgar as páginas, jogando os pedaços para o alto. Não precisava mais de anotações, não precisava mais de provas. Tinha visto tudo, tinha ouvido tudo, sabia de tudo. Quando acabei de destruir o quarto, me sentei no chão no meio da bagunça e chorei como nunca tinha chorado na vida. Chorei pela inocência perdida, pelo casamento destruído, pela irmã que me traíra, pelo homem que eu amava e que amava outra pessoa. Roberto chegou em casa no final da tarde como tinha prometido, encontrou a porta da frente aberta, as roupas dele espalhadas pelo corredor, e eu sentada na sala, ainda com os olhos vermelhos de tanto chorar. Amor, o que aconteceu? Perguntou ele, com uma cara de susto que teria sido convincente se eu não soubesse a verdade. Eu o encarei direto nos olhos e disse a frase que tinha ensaiado durante toda a tarde. Eu sei de tudo, Roberto. Sei da Rosângela, sei da casa da Dona Eulália. Sei que vocês estão juntos há um ano. Sei de tudo. A cara dele ficou branca como papel. A boca se abriu, mas não saiu som nenhum. Ele ficou ali parado no meio da sala, com uma sacola de compras na mão, como se tivesse virado uma estátua. Maria Helena, eu posso explicar. Foi a primeira coisa que ele conseguiu dizer. Mas as palavras saíram fracas, sem convicção, porque não havia explicação possível para o que ele tinha feito. Não precisa explicar nada, respondi, com uma calma que me surpreendeu. Vi vocês juntos. Ouvi vocês planejando viagem. Ouvi você dizendo que me ama como se eu fosse sua irmã. Ouvi você dizendo que com ela se sente vivo de novo. Não precisa explicar nada. Roberto largou a sacola no chão e tentou se aproximar de mim, mas eu levantei da poltrona e me afastei. Não me toque, disse com uma frieza que não sabia que existia dentro de mim. Não encosta mais a mão em mim.
Foi nesse momento que a Rosângela chegou. Ela entrou pela porta da cozinha, como sempre fazia, cantarolando baixinho. Quando viu as roupas espalhadas pelo corredor e nós dois na sala, com aquela tensão no ar, parou no meio do caminho. Maria Helena sabe de tudo, disse Roberto, olhando para ela com uma expressão de desespero. A Rosângela ficou pálida, mas tentou manter a compostura. Sabe de quê, Maria Helena? Perguntou, ainda tentando fingir inocência. Sei que vocês estão se encontrando na casa da dona Eulália. Sei que estão juntos há um ano. Sei que vocês se amam e estão planejando contar tudo para mim. Poupei. Vocês do trabalho, o silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Roberto sentou pesadamente no sofá e colocou a cabeça entre as mãos. A Rosângela ficou parada no meio da sala, brincando nervosamente com a alça da bolsa. Foi ela quem quebrou o silêncio. Maria Helena, eu sei que você deve estar com muita raiva e tem todo o direito de estar, mas eu preciso que você saiba que a gente nunca quis que fosse assim. A gente nunca planejou que isso acontecesse. Nunca planejaram? Gritei, perdendo completamente a compostura. Vocês estão se encontrando há um ano. Tem até fotos juntos. Como é que nunca planejaram? A discussão que se seguiu foi a mais dolorosa da minha vida. Roberto tentava se justificar dizendo que o casamento nosso já não estava bem há muito tempo. A Rosângela chorava e dizia que me amava como irmã, mas que não podia controlar o que sentia. Os dois se revezavam entre tentar me convencer de que o amor deles era verdadeiro e tentar minimizar a traição que tinham cometido. Mas eu não queria mais ouvir. Queria que os dois saíssem da minha casa, saíssem da minha vida, me deixassem em paz para decidir o que fazer com os cacos do meu mundo. Saiam da minha casa, disse com uma firmeza que me surpreendeu. Os dois. Agora. Roberto tentou argumentar. Disse que precisávamos conversar com calma como adultos civilizados. Mas eu não estava com humor para civilidade. 23 anos de casamento não mereciam civilidade na hora da separação. Mereciam honestidade, coisa que eu não tinha recebido. A Rosângela chorou. Disse que eu era a única família que ela tinha depois dos nossos pais, que não podia perder minha amizade por causa disso. A hipocrisia das palavras dela me deu nojo. Como ela podia falar em amizade depois de ter dormido com meu marido durante um ano inteiro? Roberto pegou algumas roupas que não tinham sido espalhadas pelo quarto e enfiou numa sacola. Antes de sair, tentou mais uma vez se aproximar de mim. Maria Helena, por favor, vamos conversar quando você estiver mais calma. A gente pode resolver isso, encontrar uma maneira de ficar tudo bem para todos nós. Nunca mais vai ficar tudo bem, Roberto. Respondi olhando direto nos olhos dele. Você matou nosso casamento. Você matou minha família. Não tem mais nada para resolver. Eles saíram juntos e eu tranquei a porta atrás deles. Fiquei ali encostada na porta por muito tempo, ouvindo os carros saírem, ouvindo o silêncio tomar conta da casa. Era um silêncio diferente de todos os outros que eu tinha vivido. Era o silêncio de quem fica sozinha depois de perder tudo. As primeiras semanas foram as mais difíceis da minha vida. Roberto ligava todos os dias, mandava recados com vizinhos, aparecia na escola onde eu dava aulas para tentar conversar. Eu não respondia, não atendia, não dava ouvidos. Tinha tomado a decisão de cortar ele completamente da minha vida e ia manter essa decisão. A Rosângela tentou me procurar algumas vezes, também mandou cartas, apareceu na casa da minha mãe esperando que eu fosse lá. Chegou até a me interceptar na saída do mercado uma vez, mas eu passava por ela como se fosse uma estranha na rua. Para mim, a Rosângela que eu conhecia tinha morrido no dia em que descobri a traição. Minha mãe ficou sabendo de tudo uma semana depois que eu expulsei os dois de casa. A notícia se espalhou pela cidade como fogo em palha seca. Numa cidade pequena, escândalo dessa proporção vira assunto de todo mundo. Mamãe veio em casa chorando, dizendo que não acreditava que a filha dela tinha sido capaz de uma coisa dessas. Ela tentou me convencer a perdoar os dois. Disse que família era sagrada, que a gente tinha que encontrar uma maneira de superar aquilo tudo. Mas eu estava firme na minha decisão. Algumas traições não têm perdão, mãe. Algumas coisas, quando quebram, não tem mais conserto. Os primeiros meses sozinha em casa foram estranhos. Acordar de manhã e não ter que fazer café para ninguém. Chegar do trabalho e encontrar a casa
exatamente como tinha deixado. Jantar sozinha vendo televisão, sem ter que escutar histórias da oficina ou conversar sobre o dia. Mas aos poucos fui descobrindo que solidão não era necessariamente ruim. Pela primeira vez em mais de 20 anos eu podia fazer as coisas do meu jeito, no meu tempo, podia comer o que quisesse, assistir os programas que gostava, dormir e acordar no horário que me dava vontade. Roberto continuou insistindo por uns 3 meses. Mandava flores, cartões, presentes. Chegou até a aparecer com um violão na minha rua uma noite, cantando aquelas músicas românticas que tocávamos no nosso casamento. Foi tão ridículo que os vizinhos saíram para ver e eu tive que chamar a polícia para ele parar de fazer escândalo. Foi depois desse episódio que ele finalmente entendeu que eu falava sério. Parou de me procurar, parou de mandar presentes, parou de tentar me convencer a voltar. Soube pelos vizinhos que ele tinha mudado da cidade, foi tentar a vida em outro lugar. A Rosângela também sumiu, depois de uns meses. Mamãe me contou que ela tinha pedido transferência no trabalho e foi trabalhar no cartório de uma cidade maior, onde ninguém conhecia a história dela. Nunca mais tive notícias dela, e posso dizer que foi um alívio não ter que me preocupar em esbarrar com ela na rua. Com o tempo, fui aprendendo a reconstruir minha vida. Voltei a pintar, coisa que adorava fazer quando era jovem, mas que tinha abandonado depois do casamento. Montei um ateliê no quarto, que era para ser do bebê que nunca chegou. E ali passei muitas tardes criando cores e formas que me ajudavam a processar toda a dor que carregava. Também voltei a estudar. Me inscrevi num curso de psicologia à distância, porque queria entender melhor os sentimentos humanos, queria entender como as pessoas podem machucar quem amam. O curso me ajudou muito a compreender que a traição deles não tinha sido culpa minha, que eu não podia ter feito nada diferente para evitar que acontecesse. 2 anos depois da separação, fiz minha primeira viagem sozinha. Fui para a praia, coisa que sempre quis fazer, mas Roberto nunca se interessou. Passei uma semana inteira caminhando na areia, lendo livros na sombra, comendo frutos do mar e vendo o pôr do sol todos os dias. Foi nessa viagem que conheci a Teresa, uma senhora da minha idade que também estava passando por um divórcio. A gente se encontrou no hotel, começou a conversar e descobriu que tinha muito em comum. Ela também tinha sido traída, também tinha tido que recomeçar a vida depois dos 50. Teresa se tornou minha melhor amiga. A gente se corresponde até hoje, viaja junta pelo menos 2 vezes por ano e divide os altos e baixos dessa vida nova que construímos para nós mesmos. Foi ela quem me ensinou que recomeçar não é uma derrota, é uma vitória de quem tem coragem de não aceitar migalhas de amor. 3 anos depois da descoberta da traição, minha mãe morreu de um ataque do coração. Foi súbito, inesperado, e eu me vi tendo que organizar o funeral sozinha. A Cristina veio de São Paulo para me ajudar, e foi um alívio ter pelo menos uma irmã presente naquele momento tão difícil. Durante o velório, a Rosângela apareceu, estava diferente, mais magra, com o cabelo cortado curto e uma expressão triste no rosto. Ela tentou se aproximar de mim para dar os pêsames, mas eu me afastei. Nem mesmo a morte da nossa mãe era capaz de me fazer esquecer o que ela tinha feito. Depois do funeral, quando estávamos organizando as coisas da casa da mamãe, a Cristina me perguntou se eu não achava que já era hora de perdoar a Rosângela. Ela é sua irmã, Maria Helena. Mamãe ia querer que vocês fizessem as pazes, mas eu expliquei para ela que perdão não significa necessariamente reconciliação. Eu já tinha perdoado a Rosângela no meu coração, para minha própria paz. Mas isso não significava que eu quisesse ela de volta na minha vida. Hoje, 4 anos depois de tudo o que aconteceu, posso dizer que sou uma mulher diferente. Mais forte, mais independente, mais seletiva com as pessoas que permito entrar na minha vida. Aprendi que amor próprio é mais importante que qualquer relacionamento, que solidão escolhida é melhor que companhia falsa. Ainda moro na mesma casa, mas ela é completamente diferente agora. Pintei as paredes de cores alegres, mudei todos os móveis de lugar, enchi de plantas e quadros que eu mesma pintei. É uma casa que tem a minha cara, que reflete quem eu sou hoje, não quem eu era quando dividia ela com alguém que me traía profissionalmente. Também cresci muito. Além das aulas particulares, comecei a dar palestras sobre recomeço e superação em grupos de mulheres da minha idade. Descobri que minha história podia ajudar outras pessoas que passaram por situações parecidas, e isso me deu um propósito novo na
vida. Não posso dizer que nunca mais senti saudade do Roberto, porque seria mentira. Às vezes, numa tarde de domingo muito silenciosa, ou quando escuto uma música que tocava muito no nosso casamento, sinto um aperto no peito. Mas não é saudade dele especificamente. É saudade da inocência, da época em que eu acreditava que nosso amor era indestrutível. Sobre relacionamentos novos, já tive alguns encontros, conheci homens interessantes, mas ainda não me senti pronta para me entregar completamente para alguém. Talvez um dia eu esteja, talvez não. O importante é que aprendi que estar sozinha não significa estar incompleta. Eu sou uma pessoa inteira, com ou sem companhia. A lição mais importante que aprendi com tudo isso foi que não podemos controlar as atitudes das outras pessoas, mas podemos escolher como reagir a elas. Eu escolhi não me deixar destruir pela traição. Escolhi usar a dor como combustível para me reconstruir melhor e mais forte. Para vocês que estão me ouvindo e talvez passando por algo parecido, quero dizer que é possível sim recomeçar, que a dor passa, que a vida continua, que existem possibilidades que a gente nem imagina quando está no fundo do poço. Não é fácil, não é rápido, mas é possível. Não aceitem migalhas de amor. Não aceitem desculpas esfarrapadas. Não aceitem ser plano B na vida de ninguém. Vocês merecem amor verdadeiro, honesto, integral, e se não encontrarem isso numa outra pessoa, encontrem em vocês mesmas. Aprendam a ser sua própria companhia favorita. Eu termino minha história aqui, meus queridos. Obrigada por terem me ouvido com paciência, por terem compartilhado essa jornada comigo. Se minha experiência puder ajudar pelo menos uma pessoa a ter coragem de recomeçar, já valeu a pena dividir essas memórias dolorosas, mas necessárias. Lembrem-se de deixar seu like se a história tocou vocês de alguma forma, se inscrevam no canal para mais histórias de superação e comentem de que cidade vocês estão assistindo. Adoro saber que minha mensagem está chegando em pessoas de lugares diferentes. Pessoas que talvez precisem ouvir que é possível ser feliz, mesmo depois de ter o coração partido. Um beijo no coração de todos vocês e lembrem-se, vocês são mais fortes do que imaginam.